Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Mais de 4 milhões de pessoas foram afetadas pela greve do metrô e trens de São Paulo. 6 em cada 10 brasileiros são contra o veto de Lula à desoneração da folha de pagamento. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Após 24 horas de greve, chegou ao fim, à meia-noite desta quarta-feira, a paralisação dos trabalhadores do metrô e dos trens de São Paulo. O protesto contra as privatizações de empresas estatais afetou mais de 4,5 milhões de passageiros. A Caterina Schutt traz os detalhes para a gente. Caterina, boa noite. Boa noite, Salsi. Olha, mesmo com a operação dos ônibus reforçada em São Paulo e também na região metropolitana, muitos passageiros enfrentaram dificuldades no transporte público. Segundo o governo do estado, o Tribunal Regional do Trabalho expediu uma certidão parcial que atesta que o Sindicato dos Metroviários não cumpriu a determinação judicial de manter o funcionamento de 80% da operação nos horários de pico e 60% nos outros horários. A multa prevista é de R$ 700 mil. A greve é um protesto contra os planos de privatização de estatais, como o metrô, os trens metropolitanos e a Sabesp. Durante a tarde, o movimento grevista fez um protesto em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. Enquanto isso, no interior da Lesp era realizada uma audiência pública que discutia a desestatização da Sabesp. O governador Tarcísio de Freitas afirma que o movimento é político, já o Sindicato dos Metroviários nega que esse seja o objetivo. Salce. Obrigada pelos detalhes, Caterina. Ainda sobre o assunto da greve, a Polícia Civil de São Paulo investiga o uso de atestado médico por funcionários da CPTM na paralisação do dia 3 de outubro. O objetivo é descobrir se os documentos foram fraudados. Segundo o governo do estado, na data da greve e um dia antes, foram apresentados 4 vezes mais atestados do que a média diária de afastamentos. A CPTM também apura o caso internamente. O Senado aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul. A Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília. Ela traz as informações para a gente ao vivo. Ariane, boa noite para você. E esse ingresso vai ser imediato? Boa noite, Salsi. Ainda não. Se a proposta for publicada pelo presidente Lula, a Bolívia ainda terá 4 anos para se adequar às normas do bloco e para concluir o processo de adesão. A entrada do país vizinho no Mercosul era analisada desde 2015 e somente o Brasil não tinha feito a aprovação. Por aqui, o projeto já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora, com o aval dos senadores, vai para a promulgação. Quando concluída essa adesão, o bloco econômico passará a ter 300 milhões de habitantes, uma extensão territorial de quase 14 milhões de quilômetros quadrados e um produto interno bruto de 3 trilhões e meio de dólares. Segundo o relatório do Senado, o ingresso da Bolívia no Mercosul vai otimizar o comércio e a cooperação, além de ampliar o mercado para as empresas brasileiras. Salce. Obrigada, Ariane. O presidente Lula editou uma medida provisória para criar um fundo de até 20 bilhões de reais para financiar a permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio. O governo vai abrir uma espécie de conta-poupança em nome dos estudantes. Para receber o benefício, o aluno precisa ter frequência escolar mínima, a aprovação no final do ano letivo e fazer a matrícula para o ano seguinte. O fundo será administrado pela Caixa e vai contar com recursos públicos e privados. Foi sancionada a lei que assegura às mulheres o direito de serem acompanhadas por uma pessoa com mais de 18 anos durante todo o período de atendimento em unidades de saúde públicas e privadas. Para o autor do projeto, o deputado licenciado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, a nova lei traz mais segurança para as mulheres. Isso se deu pelo fato de a gente ouvir tantas notícias, de mulheres, que foram abusadas, sexualmente no momento que estavam ali, principalmente sedadas, por médicos que inclusive já foram até condenados. E isso causa um medo, muitas das vezes na mulher de poder ir ao médico. Então essa lei ela vai trazer tranquilidade
e a certeza de que essas pessoas, se assim cometerem crimes, serão punidas. O Ministério do Trabalho divulgou hoje saldo positivo nas contratações com carteira assinada. Vamos olhar aqui no nosso telão. Em outubro foram abertas mais de 190 mil vagas de trabalho formal. E desde o início do ano, o Brasil acumula um saldo de mais de 1 milhão e 700 mil empregos criados com carteira assinada. O Instituto Real Time Big Data perguntou aos brasileiros o que eles acham do veto à prorrogação da desoneração da folha. Quase 70% dos entrevistados reprovaram a decisão do presidente Lula de vetar a continuidade da desoneração. E mais de 60% dos brasileiros acham que o Congresso precisa derrubar o veto presidencial. Vamos aos números. O Real Time Big Data perguntou: você acredita que sem a desoneração as empresas terão mais dificuldades em pagar os funcionários e contratar novos trabalhadores? 63% disseram que sim, 20% disseram que não, 17% não sabem ou não responderam. Perguntados se sem a desoneração o desemprego no Brasil vai aumentar, 50% disseram que sim, 32% disseram que não, 18% não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data perguntou ainda: você é a favor que o governo conceda benefícios fiscais para empresas para estimular novos empregos? 74% disseram que sim, 17% disseram que não, 9% não sabem ou não responderam. A maioria dos entrevistados reprova a decisão do presidente Lula de vetar a desoneração. 68% disseram que não concordam com Lula. Somente 17% concordam, 15% não sabem ou não responderam. O Big Data finalizou com a seguinte pergunta: você acha que o Congresso Nacional deve derrubar o veto do presidente Lula à desoneração? 62% disseram que sim, 19% disseram que não e 19% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 25 e 27 de novembro e ouviu 1.200 pessoas em todo o Brasil. O nível de confiança é de 95%. Os réus do caso da cervejaria Baker começaram a ser ouvidos pela Justiça. Nesta terça-feira, os 3 sócios da cervejaria foram interrogados em Belo Horizonte. A Virgínia Nalon traz as informações ao vivo para a gente. Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Eles foram ouvidos aqui no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Ana Paula Lebos, Rayan Franco Calil Lebos e Munir Franco Calil Lebos. Os 3 interrogados hoje enfatizaram não ter conhecimento e nenhuma participação na parte da produção da cerveja ou de compra e manutenção dos equipamentos da cervejaria na época da contaminação. No início de 2020, 10 pessoas morreram e outras 16 ficaram com sequelas depois de consumirem a cerveja contaminada da marca. Os outros 7 réus devem ser ouvidos nos próximos dias. Eles são acusados de lesão corporal, homicídio e tentativa de homicídio culposo por meio de contaminação de alimentos. Salce. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. 5 pessoas foram presas em Goiás por suspeita de comércio ilegal de anabolizantes. Agentes da Polícia Civil cumpriram mandados judiciais nas cidades de Ceres, Nova Glória e Rialma, todas no interior do estado. Em um dos endereços, os policiais encontraram um cofre onde eram guardados anabolizantes, drogas, armas e dinheiro em espécie. R$10 mil foram apreendidos. A Califórnia divulgou detalhes do processo aberto por mais de 30 estados americanos contra a Meta, dona do Facebook e do Instagram. O principal acionista, Mark Zuckerberg, teria rejeitado as recomendações de retirada dos filtros que modificam a aparência dos usuários, inclusive em menores de idade. Rob Bona, procurador-geral da Califórnia, enviou cópias do processo à imprensa americana. Uma das denúncias mostra que Mark Zuckerberg colocou os interesses pessoais acima das recomendações técnicas da empresa. Segundo o processo, funcionários da Meta emitiram comunicados internos em 2020 com alertas sobre os efeitos negativos dos chamados filtros de cirurgia plástica, comuns no Instagram e no Facebook. Essas ferramentas modificam o rosto, o corpo e até a cor da pele das pessoas. Estudos encomendados pela própria Big Tech mostraram que os efeitos estimulam distúrbios psicológicos e alimentares, principalmente entre jovens e mulheres. Mark Zuckerberg teria cancelado a reunião que trataria do assunto e também rejeitado a proposta interna
que sugeria a retirada dos filtros das plataformas. Esta é apenas uma das acusações contra a Meta aqui nos Estados Unidos, em um processo gigantesco movido por procuradores gerais de 33 estados. A gigante de tecnologia ainda é acusada de atrair o público jovem para as plataformas e de ignorar mais de 1 milhão de perfis abertos por crianças, sem o consentimento dos pais. A empresa ainda é alvo de um processo na Europa, onde um serviço de assinatura acaba de ser lançado. Usuários podem ficar livres de anúncios publicitários se pagarem 13 euros por mês, o equivalente a quase R$70. Também conseguem evitar que o aplicativo registre as preferências de cada perfil. Mas reguladores do governo austríaco foram questionados por um grupo de defesa do consumidor na internet. Eles chamaram o serviço pago de taxa de privacidade e afirmaram que, além de caro, é uma violação da Lei de Proteção de Dados. A Meta disse que a assinatura está de acordo com a legislação europeia e que os usuários podem optar pelo serviço gratuito. Sobre os filtros, a companhia disse que já adotou mais de 30 ferramentas para apoiar famílias e jovens e afirmou que baniu os filtros que simulam cirurgias plásticas, a perda de peso extrema e a mudança da cor da pele, ao contrário de outras redes sociais. Os 41 trabalhadores que ficaram presos em um túnel por mais de 2 semanas foram resgatados nesta terça-feira na Índia. Os operários saíram do túnel comemorando e receberam presentes de autoridades. Eles sobreviveram com comida e oxigênio fornecidos através de tubos de aço. O desabamento parcial do túnel em construção aconteceu na região montanhosa do Himalaia. As causas não foram divulgadas. Agora, o futebol. Na Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City, atual campeão, venceu de virada depois de estar perdendo de 2-0 para o Leipzig. O Red Bull ignorou que o City jogava em casa e abriu 2-0 graças à velocidade e habilidade do belga Louis Openda, que marcou 2 vezes. Um dos artilheiros da Liga, com 5 gols, o norueguês Haaland iniciou a virada do City. Phil Foden empatou a partida. E Julián Álvares decretou a vitória, City 3-2. Faltando uma rodada para terminar a primeira fase, já está tudo definido no grupo G, com o City na liderança e o Leipzig em segundo. O Borussia Dortmund garantiu a vaga nas oitavas de final ao vencer fora de casa o Milan. Marco Reus fez o primeiro dos alemães. Chukwueze empatou. Gittens colocou o Borussia novamente em vantagem. E a DM fez Borussia 3-1. Em Paris, Alexander Isak fez 1-0 para o Newcastle contra o PSG. No finalzinho do jogo, o VAR flagrou um pênalti para o Paris. Mbappé cobrou e empatou a partida, 1-1. PSG, Milan e Newcastle brigam pela última vaga do grupo F. Aqui no Brasil, pelo Brasileirão, o Corinthians venceu o Vasco no Rio de Janeiro em jogo decisivo na luta contra o rebaixamento, com destaques para o paraguaio Romero e para 2 garotos que decidiram a partida. Após o cruzamento, Puma Rodrigues fez 1-0 para o Vasco. Ângel Romero empatou também de cabeça para o Corinthians. O gol de Verratti colocou o Vasco novamente à frente, 2-1. Mas o paraguaio Romero marcou o segundo dele e do Corinthians na noite. Tudo igual novamente. A partir daí, os jovens do Corinthians chamaram a responsabilidade e decidiram a partida. Gabriel Moscardo, de 18 anos, chutou de fora da área e fez o terceiro. E quase no fim do jogo, Giovani, de 20 anos, completou a boa jogada e fechou a partida. Foram os primeiros gols dos meninos no profissional. Final, Vasco 2, Corinthians 4. O Corinthians chega a 47 pontos e praticamente se livra do perigo do rebaixamento. Já o Vasco tem 42 pontos, apenas um a mais que o Bahia, o primeiro time a aparecer no Z4. E este foi o Jornal da Record.
Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.